Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Odontoprev para discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Rodrigo Bacelar e José Roberto Pacheco. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Odontoprev. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.odontoprev.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente via website perguntas para o Odontoprev, que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Roberto Pacheco, diretor de Relações com Investidores da Odontoprev, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse e confiança. Nós somos a Odontoprev. Eu gostaria de agradecer a participação nesta conferência telefônica da companhia para apresentarmos os resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2020, dando início à divulgação do período no setor de saúde do Brasil. Bom, dando início à apresentação, no slide de número 3, nós listamos nossas iniciativas frente ao Covid, face à pandemia. Em primeiro lugar, com a política de home office implementada a todos os nossos colaboradores e com as devidas adequações em tecnologia e em procedimentos. Em segundo lugar, realizamos a entrega sem custo de mais de 5.000 equipamentos de proteção individual, os EPIs, para cirurgiões dentistas credenciados selecionados em todo o Brasil. Em terceiro lugar, implantamos também rapidamente, logo nas primeiras semanas da pandemia, rede credenciada para serviços essenciais de urgência e tratamentos de emergência fossem performados 24/7 em todas as regiões do Brasil. Por último, fomos a primeira companhia do mercado a implementar a teleorientação odontológica no Brasil, o diferencial de inovação a nossos clientes, permitindo o acesso a cirurgiões dentistas especializados, nossos funcionários, para prestação de informações e esclarecimento de dúvidas para atendimento aos mais de 7 milhões de clientes. Bom, conforme o nosso próximo slide, o slide 4, nós vemos que o segundo trimestre foi impactado pela retração econômica, resultando em queda da carteira em todos os segmentos, em ritmo sem precedentes em nossos registros. No trimestre, houve perda líquida de 274 mil vidas, com destaque para perdas de 106 mil beneficiários no mês de maio, que foi o ponto mais negativo do período. Vale dizer, conforme o nosso próximo slide, o slide 5, que o segmento corporativo apresentou queda de 110 mil vidas, ou apenas 2% da carteira, mostrando-se um segmento mais resiliente em comparação às 164 mil vidas a menos nos planos massificados,
significando queda de 6% no PME e de 9% nos planos individuais. Bom, vale notar, no segmento de planos individuais, o canal varejo representou 78% das quedas no período, ou 12% dessa carteira, o que possibilitará menores custos de aquisição e de PDD, mantida esta tendência nos próximos trimestres. No próximo slide, o slide 6, nós mostramos a evolução anual da receita líquida consolidada por segmento, com destaque para a participação dos massificados, com taxa média de crescimento orgânico anual de 15% na receita PME e de 23% na receita de planos individuais nos últimos anos, patamares muito acima da indústria e das principais empresas pares. No slide 7, no segundo trimestre, nós observamos menor ritmo na solicitação de senhas por cirurgiões dentistas e frequência na marcação de consultas por beneficiários, o que trouxe redução significativa no custo de serviços, uma melhora de 31% em relação ao trimestre anterior e de 29% na comparação anual, atingindo assim o menor patamar histórico de sinistralidade trimestral de 33,1%, conforme nós observamos no slide 8. O segmento de planos individuais apresentou sinistralidade de 45,9% no trimestre, devido a provisões não técnicas de 15 milhões de reais relacionadas aos planos com livre escolha de credenciados junto ao canal bancário. Excluindo-se essas provisões, a sinistralidade teria sido de 31,5%, conforme nós demonstramos no slide 9. Bom, passando ao nosso próximo slide, o slide 10, nós trazemos ganhos de eficiência com despesas administrativas menores em 11 milhões de reais. Entre os destaques positivos, as menores despesas de pessoal, de localização e aluguel de escritórios, além de menores gastos com publicidade e propaganda. No próximo slide, o slide 11, nós vemos que a PDD ficou limitada a 3% no trimestre, mesmo o patamar do primeiro trimestre de 20%, por sinal, o mais baixo em 5 anos, pela contínua transição da carteira de planos individuais, com a queda do portfólio de lojas de departamento, de rentabilidade mais baixa, e maior resiliência da carteira de planos individuais de bancos, de retorno muito superior a todos os demais na companhia. Bom, passando à geração de caixa, conforme nosso slide 12, nós vemos que em primeiro, a queda do custo de serviços, em segundo, os contínuos ganhos de eficiência administrativa, em terceiro, o menor PDD, e em quarto, as menores despesas de comercialização. Dessa forma, a Odontoprev, conforme slide 13, registrou aumento no EBITDA ajustado de 68%, atingindo 171 milhões de reais no trimestre, com expansão de margem de 23% para 40%. Nosso próximo slide, o 14, nós vemos que a companhia gerou 148 milhões de reais de caixa no segundo trimestre, que somada à geração de 127 milhões de reais do primeiro trimestre, permitiu o recorde histórico de geração de caixa nessa primeira metade do ano, terminando o período com caixa líquido de 798 milhões de reais e dívida zero. Slide 15, nós observamos o fluxo de caixa desde o IPO e a disciplina na alocação de capital, em que a companhia apresentou geração de caixa até aqui de 3,2 bilhões de reais, com prioridade na remuneração aos acionistas, principalmente via dividendos, atingindo 2,3 bilhões de reais. Bem, os dividendos propostos e os juros sobre capital próprios já pagos totalizam 97 milhões de reais nesse segundo trimestre. Destacamos também, com muita satisfação,
o crescimento contínuo do número de acionistas pessoa física, conforme o slide 16, e nossa base globalizada de investidores da companhia, conforme nosso último slide, o slide 17, com cerca de 88% das ações em circulação com investidores de mais de 30 países. Bom, mais uma vez, nós agradecemos a todos pelo interesse e confiança na Odontoprev. Eu gostaria agora de passar a sessão de perguntas e respostas nessa nossa prática de compra de resultados de 45 minutos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Caso queiram sair da fila de perguntas, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia Pacheco, bom dia Rodrigo, obrigado por pegarem essa pergunta. Eu queria pegar um pouquinho de vocês, né? A gente teve um tailwind do Covid, acho que ninguém imaginava que agora no fim de julho a gente ainda ia estar nessa situação. Eu queria entender como é que vocês estão vendo o movimento de recuperação de demanda. Eu imagino que ele deve estar bem abaixo da expectativa inicial. E aí entrando num segundo aspecto, né? Normalmente quando a gente vai olhar para o ticket, ele já está numa tendência de queda. Eu queria entender como essa variação de custo, provavelmente negativa na maioria dos contratos, quando a gente olha os últimos 12 meses, como a gente deveria pensar em renegociação de preço daqui para frente, né? Se o componente de preço deveria continuar caindo ou não. E por último, quando a gente olha para esse churn, eu queria entender como é que foi essa dinâmica, se foi um contrato ou foi mais destruição de vida dentro do contrato. Obrigado. Joseph, bom dia. Rodrigo falando. A primeira pergunta sua é sinistro, né? A gente mencionou que não esperava que julho ainda fôssemos estar vivendo assim. Então, o que a gente viu? A gente viu realmente que na primeira semana lá, em março, houve uma queda brutal. Isso depois foi recuperando aos pouquinhos. E o que a gente observou ao longo de julho é que a gente ainda tem uma estabilidade de queda de demandas, né, de que a gente chama aqui internamente das liberações de senha para tratamento, entre 19% e 24%. Tem oscilado aí nas últimas 2 semanas algo como 19% a 24%. Então, para ter um número assim de como é que está se comportando, é isso. E evidentemente que isso vai depender daqui para frente, no estado de São Paulo, que é uma parcela importante da operação, de como é que vai se classificar a coloração, a semaforação, laranja, vermelha, amarela, etc. Segunda onda, se tem segunda onda, não tem segunda onda. Então, o que eu posso dizer para você é que nas últimas 2, 3 semanas, um patamar estável aqui ao redor de 19% a 24% de queda frente ao que seria esperado, tá? A sua última pergunta, que era em relação à dinâmica, a gente tem que quebrar, para responder isso de maneira mais correta, nos 3 segmentos, né? O que a gente observou? A gente observou o segmento corporativo, a perda e ganho de contrato, segue normal, atividade comercial normal, as empresas têm seus planos, os corretores de forma bastante ativa, trabalhando também. Então, não houve assim nenhuma grande mudança na dinâmica de conquista e perda de contratos corporativos. O que machucou no corporativo, como é amplamente aí noticiado na imprensa, são as demissões, né? As empresas, algumas foram se reajustando e ajustando, umas mais, outras menos, dependendo do setor, se foi mais afetado ou menos afetado, se foi signatário lá do pacto de não demissão, etc. Mas o fato é que no corporativo você tem uma dinâmica normal de venda, perda e ganho, e aí sim machucado pela questão das demissões. Quando a gente vai para os 2 outros segmentos, que é o de pequena e média empresa e individual, a dinâmica foi diferente. E aí o distanciamento social teve um papel muito importante. O que a gente observou? Por exemplo, vou começar pelo individual. No individual, você teve, se imaginar que a carteira é dada por um balde, onde tem um ralo embaixo e uma mangueira em cima que enche o balde, o ralo embaixo, que são os cancelamentos, seguiram no mesmo patamar, até surpreendendo. A gente esperava que fosse ter um nível de cancelamento mais elevado, mas ele veio no mesmo patamar de sempre, tá? Não houve nenhuma novidade em relação aos cancelamentos.
Agora, a mangueirinha que irriga esse balde, essa sim secou. O distanciamento social, com toda a questão de restrição de funcionamento das agências bancárias, o fechamento de shopping centers, vocês sabem que a gente tem uma operação importante, com alguns varejistas importantes do Brasil, isso com os shoppings fechados, acabou então a mangueira em cima não completando, não enchendo e o ralo na mesma velocidade. Então a gente sentiu, no individual, esse é o retrato, tá? No pequeno e média empresa, a gente tem a mesma situação de uma diminuição da venda nova de contratos, o cancelamento no mesmo patamar, mas aí com uma pitada a mais de preocupação nossa para frente, que é quantas dessas pequenas e médias empresas estarão vivas pós-pandemia. E aí isso toca também, ou seja, como é que toca também o corporativo, não na questão de sobrevivência, mas na questão de quão rápido vai se dar a retomada e por quanto tempo vai se dar. A gente sabe, por exemplo, que esses R$600 têm dado uma ajuda boa no poder de compra das famílias, etc. E aí, quanto tempo dura isso? A hora que acabar isso, como é que se dá? A hora que os desempregados, que hoje estão desempregados, vierem buscar o seu trabalho, como é que vai ser a aceitação? Qual vai ser a demanda para essa força de vendas que se afastou agora na pandemia? Então, as dinâmicas são distintas. De maneira geral, o corporativo depende, sim, da atividade econômica, o SPG e pequena e média empresa também depende da atividade econômica, e embora em menor grau, e o individual, esse sim, eventualmente retomará com a abertura gradual aí das agências bancárias do shopping de forma mais rápida. Então, essa é a dinâmica que a gente está observando, tá? E a sua pergunta do meio era na renegociação de contratos. Nessa questão de renegociação de contratos, é uma dinâmica normal, independente de agora o custo ter sido mais baixo ou não, você leva em consideração sempre nas renegociações com as companhias uma questão competitiva, concorrência, você tem um indicador que é a frequência, que esse sim veio para baixo, mas você tem também inflação dos produtos, dos materiais, então nenhuma coisa nova ainda nisso para destacar aqui não, tá? Acho que vai ser uma atividade normal de sentar nos respectivos vencimentos e ter a conversa. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Joe, só para complementar o comentário do Rodrigo, em relação aos planos individuais e o comportamento no ticket dos planos individuais. Os planos individuais, né, como todos sabem, eles têm um ticket bastante superior aos demais segmentos e ele vem passando por um processo de mudança. Esse já é o 4º trimestre consecutivo em que a gente apresenta uma maior participação dos planos individuais bancários versus uma menor, naturalmente, participação dos planos individuais de varejo. Essa tendência prossegue para os próximos trimestres, em que a gente vai ter o privilégio de contar com o maior ticket dos planos bancários, com a menor despesa de comercialização dos planos bancários e com o menor PDD também dos planos bancários. Então, está havendo um processo de depuração da carteira de planos individuais. Ela foi, nesse trimestre em particular, intensamente impactada na carteira de varejo, claro, com os shoppings fechados, com as lojas fechadas. Isso faz com que a gente capture maior margem na carteira remanescente. Então, é sim intenção estratégica da companhia promover a bancarização na carteira de planos individuais, que tem um componente de geração de valor bastante superior à carteira tradicional de planos individuais de varejo, tá? Então, isso impacta também a dinâmica do ticket, né, que é a sua pergunta. A gente acha importante estar dividindo com vocês essa impressão também sobre a dinâmica de construção da nova carteira de planos individuais, tá? Obrigado. Perfeito, obrigado, Pacheco. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, BTG Pactual. Bom dia a todos, bom dia Rodrigo, Pacheco. É apenas uma pergunta aqui do meu lado. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre essas provisões não técnicas de 15 milhões que a gente viu no segundo trimestre. Enfim, vocês haviam comentado
no trimestre passado, né, quando a gente tinha tido provisões semelhantes, que isso era devido a uma intensidade maior, né, de pedido de procedimentos ainda em análise lá em janeiro e fevereiro. Queria que vocês comentassem um pouquinho aqui se foi alguma coisa parecida, né, se vocês continuaram vendo um aumento na intensidade de pedido de procedimento, né, e até queria entender se vocês estão vendo se os associados relacionados com esses planos de livre escolha, se eles estão cancelando depois desses procedimentos, só para a gente entender se a gente deve continuar vendo à frente essas provisões não técnicas. Muito obrigado. Oi, Samuel. Obrigado aí pela pergunta. Esse é um evento que começou no terceiro TRI de 2019, né? Então, na época, a gente alertou ao mercado de que seria um ciclo anual, de que seria um ciclo de vários trimestres em que um entendimento atípico e uma seleção adversa de corretores e de dentistas independentes, não participantes da rede credenciada da companhia, levou a um desvio de rota, a um entendimento diferente e uma utilização diferente a clientes não típicos do padrão tradicional do produto e um produto de alta renda. Então, esse ciclo está se encerrando, a atividade está plenamente desenhada e reconhecida e entendida, né, pela companhia. Nós fizemos, sim, no primeiro trimestre, né, no trimestre passado, provisões ainda residuais de 24 milhões de reais e que agora, nesse trimestre, se reduziram para 15 milhões de reais. Então, é a reta final, a gente espera esse assunto agora em 2025 encerrar, foi um aprendizado no lançamento de uma nova abordagem de produto a um novo tipo de mercado, mas que, enfim, não é a nossa característica. O modelo de negócio do Odontoprev, ele se baseia basicamente em uma rede credenciada e em corretores vinculados, né, a uma maior tradição nos canais de distribuição da companhia. Então, reta final, é cedo para dizer se a gente ainda vê algum nível modesto de provisão daqui para frente, mas toda a indicação é de que a gente encerra esse tema agora em 2020, tá, Samuel? Perfeito. Obrigado, Pacheco. Bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, Credit Suisse. Bom dia, Pacheco, Rodrigo. Obrigado por conceder esse tempinho aí para fazer as perguntas. Acho que os colegas já adiantaram algumas delas, mas tenho, acho que, duas perguntas maiores. Eu vou começar por uma um pouco mais estratégica, pensando para frente, né? Dado que, de fato, né, tem a questão das demissões e que possivelmente elas vão continuar aí para frente, e mesmo que os contratos não cancelem, né, você tem uma redução do número de beneficiários, o que vocês estão pensando nessa frente comercial para conseguir conquistar novos contratos numa taxa maior, né, uma vez que a gente vê essa perda de base, né? E também entendido, né, que os individuais, o fato não foi que o cancelamento foi maior, como vocês bem explicaram, mas na verdade a captação acabou sendo menor, se a recuperação de base também não vai depender de alguma atitude comercial um pouco mais agressiva, tentar achar outros canais além das agências bancárias para crescer com qualidade. E uma pergunta um pouco separada dessa, mas acho que também influencia nos financials de longo prazo. Parabéns aí pela redução das despesas administrativas, né? Vocês acham que isso daí é perpetuável? Vocês conseguem colher esses benefícios para frente ou foi simplesmente uma questão aí provisória por conta da crise? Obrigado. Maurício, bom dia. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Em relação à frente comercial que você perguntou, né, de recuperação de vidas, a gente, como eu expliquei no primeiro bloco, a atividade de agência com restrição, varejo com restrição, etc., isso voltando a normalizar, dado que não houve um cancelamento maior, você deveria ser capaz de começar a recuperar vendas. Aliás, a gente observa isso, né, claramente, que quando
quanto mais a economia vai abrindo e as restrições vão flexibilizando, a gente já vê hoje uma atividade comercial maior, né? Agora, independente dessa retomada, dessa flexibilização, a gente foi muito ativo aqui nesses 4 meses até agora. Ativo com o lançamento de aplicativos para facilitar a vida do corretor, para facilitar a vida do cliente, ativo com campanhas, ativo com toda a capacidade de engajar, de colocar a força de vendas e alinhada com o cliente, alinhada às necessidades, para conseguir resultados, para não ficar parado esperando tudo voltar, né? Então a gente vinha num primeiro trimestre muito bom, onde a gente colocou lá as 60 e poucas mil vidas positivos, tinha um momento interessante e a gente continua com ele. A gente não parou tudo que a gente vinha fazendo, aceleramos outras coisas e aí é a dinâmica normal comercial. A gente tem sempre contratos novos sendo estudados, tem sempre novos canais de distribuição, novas parcerias, enfim, a companhia tem sempre um leque grande de alternativas, umas vão dar certo, outras vão morrer, mas essa é a dinâmica normal da área comercial no dia a dia, tá? Então a gente segue na mesma dinâmica e tão logo tudo normalize, confiante de que a gente retoma aqui um patamar melhor de produção e para botar o crescimento de vidas para frente, tá? Com relação à despesa administrativa, depois eu passo para o Pacheco, caso ele queira completar alguma coisa, mas evidentemente que algumas são temporais. Então teve o afastamento por um período, né? Teve despesa de transporte, algumas contas de viagem, hotel, isso tudo evidentemente que conta, mas tem também uma disciplina grande nossa aqui de fazer um exercício. Então, retomando também o normal, quando quer que ele venha a ser, um pedaço dessa despesa a gente incorporou como um ganho de fato, e outro pedaço aí naturalmente ela volta até para apoiar a atividade comercial, campanha, publicidade, tudo isso, né? Não sei se o Pacheco quer completar. Só para dar uma palavrinha sobre as despesas administrativas e as despesas de comercialização. Começando pelas despesas administrativas, acho que a companhia tem um processo de não só digitalização, mas também de robotização de algumas atividades muito interessantes, e ele é mais recente. Então, não acho, Cepeda, que foi o one-off a maior parte dos ganhos de eficiência que a gente reportou, não, tá? E acho que esse é um processo contínuo que a gente vai estar explorando agora com relevante intensidade no segundo semestre, certo? E no início de 2021 também, otimizando processos, implantando, mais uma vez, robotização. A companhia tem ganhos relevantes e oportunidades interessantes pela frente. Com relação, já por sua vez, para falar aqui das despesas de comercialização, elas são muito relevantes nos planos industriais, nos planos individuais, onde a companhia tem um patamar de despesa de comercialização cerca do dobro, né, praticamente em relação ao PME, e o PME o dobro em relação ao corporativo. Então, como a gente comentou anteriormente, com a transição da carteira dos planos individuais, passando dos tradicionais canais de varejo para os mais recentes canais de banco, onde a despesa de comercialização é menos de 1/3 da despesa de comercialização do canal de varejo, é natural que a gente tenha ganhos, sim, na despesa de comercialização daqui para frente, tá? Então, a companhia tem sido mais demandante e o será na negociação de patamares de comissionamento com alguns canais de varejo, e isso faz com que a gente priorize, né, claro, estrategicamente, os canais bancários e tenha uma contínua menor participação dos canais de varejo daqui para frente. Isso vai trazer ganhos contínuos e de longo prazo na despesa de comercialização lá na frente. Acho que era isso, tá? Obrigado. Não, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias Stingelin, Citibank.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pacheco. Seguindo um pouco na linha da pergunta anterior, na realidade, assim, eu queria entender, a gente já prevê que parte desses ganhos de DNA, quer dizer, são sustentáveis, tem essa parte comercial que o Pacheco falou agora, mas do ponto de vista assim, de aprendizados ou de mudanças estruturais, se é que dá para dizer assim, no business, que a gente vai levar daqui para frente, o que vocês enxergam? Assim, quais as grandes oportunidades? O que pode ser diferente do que vocês vinham fazendo, que vocês estão fazendo agora, que pode ser um ganho para a empresa? Acho que essa seria a primeira pergunta. A segunda só, eu queria saber assim, a inadimplência veio bem também, pelo que vocês mencionaram, sem grandes novidades. Como é que vocês estão enxergando essa tendência daqui para frente? Obrigado de novo, bom dia. Tobias, bom dia. Rodrigo falando, obrigado aí pela sua pergunta. Eu acho que estruturalmente foi um período, você perguntou aprendizado, que vai ajudar estruturalmente alguma mudança. Achei ótima a pergunta e a colocação, porque a gente teve chance aqui exatamente de poder avançar muito, por exemplo, em coisas digitais, né? A gente levar, como tinha todo o tema de as pessoas conseguirem de mobilidade, se movimentar, etc., como é que a gente coloca a solução dos problemas na palma da mão da pessoa, né? Então, o Pacheco comentou rapidamente da teleorientação odontológica. A gente conseguiu rapidamente, com 3, 4 dias de declarado o distanciamento, a gente não vir para o escritório, a gente já tinha um grupo nosso aqui trabalhando de dentistas que atendeu mais de 2.200 pessoas nesses 4 meses por teleorientação. E interessante que as pessoas que foram atendidas deram o famoso NPS de 8,6. Então, uma nota bastante significativa para um serviço lançado rapidamente e que trouxe aí conforto, acesso. Nesse serviço, você podia, inclusive, tratar, como são dentistas nossos formados, etc., você podia tratar já com anti-inflamatório, ou pedir para esperar um pouco, ou com analgésico, ou pedir encaminhar esse paciente para uma das clínicas que a gente conseguiu. Em 10 dias de pandemia, a gente já tinha 86% da nossa base de clientes coberta em quase 1.200 cidades brasileiras. Então, foram acordos feitos com dentistas para atendimento de urgência e emergência para conseguir atender isso. Então, isso foi uma comodidade, quer dizer, essa mudança estrutural da teleorientação foi muito interessante, veio para ficar bem avaliada e aqui ficará. Então, foi um dos ganhos que teve, que a gente vai levar esse aprendizado, vai manter isso para frente e vai continuar. A outra coisa é indicação qualificada de dentista. Então, se a pessoa não quer falar na teleorientação, ela também pode entrar numa árvore de decisão, onde ela começa a dizer os problemas que ela tem, essa árvore de decisão automaticamente, pelo que ele está escrevendo, vai dando opções para ele escrever e dizer que tipo de sintomas, o que ele está sentindo, e vai afunilando para dizer o seguinte: olha, provavelmente o seu problema é esse, e o seu problema sendo esse, a gente oferece estes dentistas especialistas nesse problema que estão perto, por georreferenciamento, que estão perto da sua localização agora. Então, também, outra coisa muito interessante para uma emergência, aliás, não só emergência, né? No caso da crise, sim, mas para ir em qualquer momento, né? Como é que eu acho um dentista aqui para um problema que eu não sei qual é? Então, esse foi outro desenvolvimento também muito interessante. Além de coisas para conseguir fazer com que as pessoas se autosservissem, né? Então, todo o tema de atendimento na URA e essas facilidades de aplicativo, etc., onde você consegue que a pessoa se autossirva da necessidade que ela está precisando, né? Para dentista, né, toda a parte de envio de guia odontológica de forma digital. Então, a gente aproveitou a condição da pandemia, a falta de mobilidade, isso tudo para entrar, porque às vezes, o que acontece? Quem faz uma série desses serviços, por exemplo, é assistente dentista, que está acostumado a fazer, está acostumado a botar no correio, está acostumada, tem lá já o modus operandi dela. E num momento como esse, foi muito importante para conseguir digitalizar uma parte importante de atendimento, de escolha de rede, de envio de documentação. Embora a gente já tivesse lá patamares elevados disso, tem aquele empurrãozinho final. Então, acho que estruturalmente, o que a gente vê é uma mudança assim, de comportamento das pessoas, que ficaram mais aceitas a comprar por aplicativo, a pedir coisas, solicitar. Então, acho que isso veio para ficar e a gente conseguiu fazer um trabalho interessante aqui, bem avaliado e que vai ficar de forma estrutural, né?
Aí a sua pergunta, talvez, qual foi a segunda? Inadimplência, obrigado, Rodrigo. As tendências de inadimplência. A inadimplência, aliás, outra coisa, por isso que eu achei o negócio que você falou estrutural interessante, assim que começou a pandemia, a gente esperava que fosse ter um cancelamento muito mais elevado, como uma forma de precaução das empresas, e a gente esperava que fosse ter uma inadimplência muito maior. Então a gente teve logo no início inadimplência não, mas a gente teve pedido de reprogramação de pagamentos, e que têm sido cumpridos à risca, sem o menor problema, e para combater tanto a reprogramação de pagamentos quanto a inadimplência, a gente passou a fazer um acompanhamento muito mais de perto. Por exemplo, nós da diretoria temos uma reunião diária onde a gente, todo dia, de segunda a sexta, passa por esses itens e vê quanto foi pago, quanto não foi pago. E o que a gente observou? Ao esse controle ser feito de maneira muito mais diária e com a cobrança maior, a nossa inadimplência diminuiu, como o Pacheco mostrou, e a gente vê e identifica isso claramente. Então também criou assim um hábito de ser mais paranoico com a questão do dinheiro no caixa. Entrou ou não entrou o dinheiro no caixa? Então seguramente isso é outra coisa que nós vamos também, nas nossas células de atendimento, a gente faz todo atendimento para as empresas, etc., tem hoje uma dinâmica de cobrança e de olhar para o pagamento ou não, e até avisar para a empresa, porque às vezes a empresa não pagou porque esqueceu, não é má fé, não é nada disso. Então isso ajudou e os índices estão num patamar melhor do que estavam antes, né? Então foi bastante interessante observar isso também. Acho que veio para ficar, que será estrutural também. Perfeito, está ótimo. Obrigado, Ginoso. Bom dia. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, UBS. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Queria aproveitar um pouco a resposta anterior do Rodrigo a respeito da teleorientação. Assim, claramente pode ter um potencial muito interessante de transformar tanto a empresa quanto a indústria em algum momento. Só para entender, assim, no curto prazo, né? Imagino que vocês tenham uma capacidade diferenciada aí na indústria. O que isso pode querer dizer para market share, nível de retorno? Então, assim, onde vocês pretendem, se for o caso, passar esse potencial ganho de eficiência? Se eventualmente tem uma possibilidade de lançar planos mais baratos em algum canal, ou se é só, eventualmente, vira um aumento de margem para a empresa. E se isso é verdade, né? E a segunda pergunta, um pouco mais específica sobre esse início, vocês podiam dar uma ideia de como é que está a curva de volume de vocês a partir da primeira quinzena de maio, que imagino que é mais ou menos o período de corte onde começa a sinistralidade do terceiro TRI com base naqueles 45 dias de reconhecimento que vocês tinham explicado no TRI passado. É isso, obrigado. Vinícius, Rodrigo falando, obrigado. Acho que é interessante também, na questão do plano mais barato, né, o que a gente poderia fazer, a gente adquiriu a empresa Odonto System, né, em 2018, e essa empresa tem um modelo de negócio diferente, né? Ela tem um modelo onde um primeiro cirurgião dentista faz uma avaliação, que a gente chama avaliação e prevenção, uma limpeza, etc., para preparar para um tratamento posterior. Aí esse dentista avalia quais são as necessidades que tem essa boca, faz um plano de tratamento, e depois, esse plano de tratamento feito, esse dentista não será o que vai fazer o tratamento propriamente dito, porque senão ele poderia se autoinduzir demandas e mais procedimentos do que o necessário. Então, esse modelo de negócio se mostrou bastante interessante, está se mostrando interessante, e a gente seguramente vai aproveitar isso para conseguir rolloutar esse modelo para outras regiões do Brasil. Então, esse plano está aí no radar, a gente tem reuniões aqui para ver em relação à rede, em relação ao desenvolvimento tecnológico, etc. O projeto está caminhando e a gente espera ainda esse ano que a gente consiga oferecer esse tipo de plano em outras localidades, né? Isso é muito interessante. Então, tem um aprendizado, tem um potencial e a gente vai pensar nisso. Seu segundo ponto de sinistralidade, eu acho que foi bom porque surgiu aqui, a gente fez um estudo para ver o seguinte, uma pergunta que a gente se fazia era o que desse sinistro que não veio poderá voltar lá na frente, que é o que você tocou aí na sua pergunta.
E quando a gente olha para as especialidades, para o tipo, a gente faz aqui ortodontia, né, toda a parte de aparelho, faz a parte de atendimento de emergência, tem prótese dentária, tem os assuntos de clínica geral, por exemplo, tem radiologia, e a gente foi a fundo nisso para enxergar exatamente como é que isto se comporta durante uma pandemia e fazer uma previsão lá para frente do que pode voltar e o que não pode voltar. Então, por exemplo, uma manutenção ortodôntica, aquele famoso aperto no aparelho, uma pessoa que não fez em março, abril e maio, e junho, e julho, já vamos aí com 5 meses, ele não fará 5 apertos no mês de agosto a setembro. Porque a boca tem lá o período que precisa apertar, esperar acomodar, tem a dor, tem tudo isso. Então, alguns procedimentos desses que ficaram para trás, por exemplo, a emergência. Emergência, quem não teve nenhum caso de emergência nesse período, não vai ter 3, 4 emergências no mês de agosto. Então, ou teve ou não teve. Ao contrário, para dar um contra-exemplo, na questão da prótese dentária, que é o exemplo oposto, essa sim pode ter sido postergada mais para frente, né? Então, o que a gente espera? A gente espera que, em algum momento lá para frente, a sinistralidade volte ao que seria um patamar normal de se esperar, e alguma coisa dessa que ficou retrasada para trás, no caso a prótese dentária e radiologia, que anda muito junto com a prótese dentária, né, até um pré-requisito para depois você fazer um trabalho de prótese bem feito, isso sim pode voltar em larga medida mais para frente, tá? Mas nós estamos falando aqui de um percentual bem menor que 30%, que 20% dos procedimentos que a gente tem na companhia. Então, um pedaço disso, de fato, não voltará e quando houver estabilização. Tá? Isso foi um ganho que passou, foi uma água do rio que passou e não volta mais. O resultado está aí. Não sei se o Pacheco quer complementar alguma coisa. Só para... Vinícius comentou a questão dos 45 dias, né, 60 dias de prazo entre o acontecimento de um tratamento e a contabilização, né, após os processos de auditoria. Como a gente já está no final do mês 7, e dado esse prazo de auditoria, de entendimento, de checagem, de documentação e técnica, é natural que a gente já tenha carimbado, agora para o início do segundo semestre, um patamar de sinistro, né, de custo de serviços abaixo do histórico. Isso já aconteceu. Quer dizer, então, acho que a Odontoprev está muito bem posicionada, não só na sua estrutura de custos, mas também com os contínuos ganhos de eficiência. A gente falou aqui de processos de digitalização e robotização, para estar explorando em todo o Brasil, como nenhum concorrente, em todos os segmentos, através de multimarcas, não só na nossa marca, nas marcas bancárias, nos parceiros de varejo, nos corretores. É evidente que os banqueiros são sócios da companhia, então tem todo um comprometimento de longo prazo, além, claro, é importante citar dos planos médicos parceiros da companhia, que também é uma exclusividade nossa, está explorando, né, toda a retomada do mercado que deve vir a partir do ano que vem. Então, assim, eu acho que a gente está extremamente bem posicionado esse ano, através de ganhos de eficiência e de menor custo, para trazer um retorno expressivo aos acionistas, com uma forte condição de ser o melhor desde a abertura de capital, e já extremamente bem posicionado na retomada, quem sabe, da economia do mercado a partir do ano que vem. Era só isso que eu queria adicionar. Tá, Vinícius? Obrigado. Perfeito, Rodrigo Pacheco. Obrigado pela resposta. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Roberto Pacheco para as considerações finais. Bom, muito obrigado pela participação de todos em mais esse evento da Odontoprev. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e bom dia a todos. A teleconferência da Odontoprev está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.